Quais versões da Bíblia são mais confiáveis e fiéis aos autógrafos originais? É extremamente importante termos uma versão bíblica copiada fidedignamente dos autógrafos originais e preservada pelo próprio Deus. Mas que versões ou traduções são essas? Os autógrafos originais da Bíblia foram escritos com 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando-se assim 66 livros. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, foi escrito em grego koiné. O último livro que fechou o cânon bíblico foi o Apocalipse, escrito em grego por João, na ilha de Patmos, no ano 100 d.C. Você sabe quais são as melhores traduções bíblicas que só aceitam as mais de 5.200 cópias antigas, ainda existentes dos autógrafos originais em papiros e pergaminhos que estão em alguns museus e bibliotecas no mundo? Muitos papiros e pergaminhos das cópias dos manuscritos bíblicos foram propositalmente e grosseiramente adulterados por hereges, mas Deus ainda preservou mais de 5.200 cópias fidedignas. Encontramos em museus e bibliotecas de Israel, com relação ao Antigo Testamento, e principalmente na Inglaterra e outros países da Europa, mais de 5.200 manuscritos antigos datados dos primeiros séculos com o Antigo e Novo Testamentos. As cópias do Antigo Testamento foram escritas em hebraico por escribas judeus, conhecidos como massoretas. As cópias do Novo Testamento foram feitas por copistas de acordo com os textos recebidos, ou textos tradicionais em língua grega, por isto conhecidas como bizantinas. As melhores versões atuais da Bíblia completa são a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, a LTT, literal do texto tradicional, a King James de 1611 e as Almeidas de 1753. Deus prometeu em sua palavra preservá-la para sempre. Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Da mesma forma que Satanás e os demônios tentam de todas as maneiras destruírem a Igreja de Deus, também quiseram exterminar a palavra de Deus, mas nunca conseguiram, porque o próprio Deus a preserva eternamente. Como eles já sabem que nunca conseguirão destruir a única palavra de Deus, a Bíblia, usam seus servos humanos para criarem versões torcidas e adulteradas, como também fundam igrejas que aparentam ser de Deus, mas na verdade são agências de Satanás, desvirtuando doutrinas e fomentando heresias destruidoras. Quanto a esses tais, Deus inspirou seus servos a escreverem o seguinte, segundo Pedro capítulo 3, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. No decorrer dos séculos, os autógrafos originais misturaram-se às cópias feitas com extremo esmero e total cuidado por massoretas, escribas escolhidos a dedo pelos judeus para essa tarefa, e copistas extremamente comprometidos com a preservação dos escritos divinos. Há uma enorme e essencial importância em defendermos a veracidade e legitimidade da única palavra de Deus, a Bíblia.
próprio Deus inspirou seus servos a copiarem, preservarem, examinarem e defenderem a sua única palavra, a Bíblia. Historicamente, há registros que Deus usou muitos dos seus servos para preservarem a sua eterna palavra. Em meados de 150 d.C., a maioria dos autógrafos dos manuscritos originais do Novo Testamento estavam na Ásia Menor e na Síria. Por isto, muitas cópias das regiões próximas foram preservadas, de acordo com os textos receptos, e são reconhecidas como fidedignas. Citarei 4 versões escritas antes do catolicismo romano ter sido fundado por Constantino, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia. A Peshitta, em meados de 150 d.C., era uma cópia em linguagem simples que preservava a tradução original para outros idiomas, de acordo com os textos receptos recebidos. Infelizmente, quando o herege Orígenes transferiu-se da Alexandria para a Cesareia, na metade do terceiro século, corrompeu essa versão do Novo Testamento. Depois de Eusébio e Panfilho, que viveram entre 260 e 340 d.C., corromperam completamente a Peshitta. A antiga latina ou Ítala, não confunda com a Vulgata latina de Jerônimo, foi uma tradução da Bíblia do hebraico e grego para o latim, em 157 d.C., por grupos de tradutores desconhecidos. Essa tradução preservava suas cópias com similaridade aos textos bizantinos receptos, muito antes da fundação da Igreja Católica Romana em 325 d.C. e do herege Jerônimo formatar a Vulgata Latina. Posteriormente, essa versão foi corrompida por admiradores de Orígenes e Agostinho. Há, porém, 35 cópias preservadas, datadas dos séculos IV e XIII. A Diatessaron foi copiada antes de 160 d.C. por Taciano da Síria, que tentou colocar os versículos dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João em ordem cronológica. As cópias igualavam-se aos textos receptos. O herege Teodoreto, que viveu entre 390 a 458 d.C., destruiu mais de 200 cópias que estavam circulando na Ásia Menor, mas algumas traduções e comentários resistiram ao tempo. A versão no idioma gótico, nada a ver com ocultismo. A língua gótica era uma língua germânica oriental indo-europeia que foi extinta no século V. A versão gótica foi uma tradução feita por Filas em meados de 250 d.C. Usou a ordem das palavras em grego, mesmo contrariando o idioma gótico, e preservou a tradução de acordo com os textos receptos. Não foi apenas nos primeiros séculos que Satanás tentou destruir a palavra de Deus. Na Idade Média, o catolicismo romano queimava bíblias em praças públicas, porque sempre defendeu seus dogmas tradicionais como sendo mais importantes que a palavra de Deus, a Bíblia. O catolicismo romano, fundado pelo imperador romano Constantino Magno em 325 d.C. no Concílio de Nicéia, por isto é romano, é um cristianismo paralelo às igrejas do Senhor Jesus. Durante toda a Idade Média, perseguiu, torturou e assassinou mais de 80 milhões de pessoas porque não aceitavam seus dogmas idolátricos. Dessas 80 milhões de pessoas assassinadas, 50 milhões eram batistas. Constantino faleceu em 22 de maio de 337 d.C., tendo como seu sucessor seus 3 filhos, com Fausta, em um império dividido entre Constantino II, Constante I e Constâncio II. Depois vieram Juliano, Joviano, Valentiniano I, Graciano, Valente, Valentiniano II e Teodósio I. O catolicismo romano sempre defendeu seus dogmas, amparando-se em falsas doutrinas
defendidas pelo que eles denominam como pais da Igreja, que viveram nos séculos II ao V, como Inácio, Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, João Crisóstomo, Cirilo, etc. Na verdade, esses tais pais da Igreja foram hereges repudiados e expulsos da comunhão cristã verdadeira por inventarem doutrinas que divergem extremamente dos ensinos bíblicos ou pertenciam à seita católica. Em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador romano na época era Teodósio I. Teodósio I tornou, pelo conhecido Édito de Tessalônica, o catolicismo romano fundado pelo ex-imperador romano Constantino Magno em 325 d.C., como religião oficial do Império Romano, fechando diversos templos de outras religiões e perseguindo os cristãos de Jesus Cristo. Não satisfeito com as cópias dos pergaminhos e papiros bíblicos existentes na época, o bispo católico romano Damasus chamou o herege Eusébio Sofrônio Jerônimo, o conhecido Jerônimo, para traduzir para o latim os livros sagrados de forma espúria, duvidosa, criando a Vulgata Latina no ano 382 d.C. ao ano 405 d.C. Jerônimo foi quem inventou o dogma do celibato e da adoração a Maria. Os bispos católicos romanos que lideraram a Igreja Católica desde a sua fundação em 325 d.C. só receberam oficialmente o título de Papa, Pater Patrum, Pai dos Pais, por ordem de Gregório VII, empossada em 22 de abril de 1073 d.C. O interessante é que durante séculos, até 1962 d.C., o catolicismo romano realizava as missas em latim, em regiões que o latim não era conhecido pela grande maioria da população. Em 1962, o Papa João XXIII mudou o rito da missa do latim para a língua regional e ainda arvoravam-se os únicos interpretadores oficiais das Sagradas Escrituras. Misericórdia! Jerônimo formatou uma tradução bíblica espúria para o latim, conhecida também como Vulgata Latina. Não confunda a Vulgata Latina de Jerônimo com a Antiga Latina. Ele usou a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, e os textos alexandrinos, conhecidos como textos neutros ou egípcios, com poucas cópias, que são textos críticos, que é um tipo de texto que se caracteriza em muitos lugares por leituras não comuns aos manuscritos da sua própria tradução, com omissões de versículos e passagens do Novo Testamento. Lembremos-nos que o catolicismo romano, até o ano de 1546, só reconhecia o cânon bíblico com os mesmos 66 livros que os crentes adotam. Só em 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, que ocorreu de 1545 a 1563 d.C., o catolicismo romano aceitou, dentre dezenas de livros apócrifos, que significa oculto, 7 livros chamados de deuterocanônicos, no Antigo Testamento Católico Romano, da tradução espúria da Vulgata Latina. São os apócrifos de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Lembre-se, use somente as versões de acordo com os textos receptos, ACF, LTT, King James 1611 e Almeidas 1753. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.